Durante séculos, histórias sobre cidades perdidas circularam pela América do Sul como ecos de um passado que se recusava a desaparecer. Ruínas escondidas pela vegetação, relatos fragmentados de exploradores e mapas incompletos alimentaram a imaginação de aventureiros e arqueólogos. No coração do Brasil, um desses mistérios ganhou força a ponto de desencadear uma das expedições mais enigmáticas da história. No início do século XX, um homem acreditava ter encontrado pistas sólidas de algo extraordinário enterrado no interior da floresta. Seu nome, Percy Fawcett. Oficial do exército britânico, cartógrafo e explorador experiente, Fawcett passou anos explorando regiões pouco conhecidas da América do Sul. Ele caminhou por territórios onde quase nenhum europeu havia pisado. Mapeou rios, montanhas e territórios isolados entre Bolívia e o Brasil. Mas em algum momento, suas viagens deixaram de ser apenas missões de exploração. Elas se transformaram em uma busca obsessiva. Fawcett estava convencido de que uma antiga civilização havia florescido no interior da Amazônia brasileira. Não se tratava de aldeias simples ou tribos dispersas. Ele imaginava algo muito maior, uma cidade complexa construída em pedra com ruas planejadas, templos e talvez até sistemas avançados de organização social. Para evitar que curiosos seguissem suas pistas, ele decidiu dar um nome codificado ao local que procurava. Ele a chamou apenas de Cidade Z. Em seus cadernos de campo, Fawcett descrevia essa cidade como um centro antigo de conhecimento, possivelmente mais antigo do que muitas civilizações conhecidas do Velho Mundo. Ele acreditava que suas ruínas poderiam provar que a Amazônia já abrigou sociedades altamente desenvolvidas muito antes da chegada dos europeus. Na época, essa ideia parecia quase absurda para muitos acadêmicos. A visão dominante afirmava que a floresta amazônica jamais poderia sustentar grandes populações organizadas. O solo pobre e o ambiente hostil tornariam impossível a existência de cidades antigas na região. Fawcett discordava completamente. Relatos indígenas, fragmentos de histórias transmitidas entre exploradores e um antigo documento português pareciam apontar todos para a mesma direção. Alguma coisa estava escondida no interior do Brasil. Algo grande, algo antigo e possivelmente esquecido pela própria história. Foi essa convicção que levou Fawcett a planejar uma jornada que mudaria seu destino para sempre. E à medida que suas pesquisas avançavam, surgia uma questão que começava a incomodar muita gente. Se aquela cidade realmente existia, por que ninguém queria que ela fosse encontrada? Na década de 1920, o mundo acadêmico possuía uma visão muito rígida sobre a Amazônia. Para muitos arqueólogos da época, aquela imensa floresta sempre teria sido ocupada apenas por pequenos grupos nômades ou aldeias isoladas, povos que viviam de caça, pesca e coleta sem estruturas urbanas permanentes. Dentro dessa lógica, a ideia de uma civilização antiga, organizada e capaz de construir cidades no interior da selva parecia improvável. Foi nesse ponto que as hipóteses de Percy Fawcett começaram a causar desconforto. Ele afirmava ter encontrado evidências que sugeriam algo completamente diferente do que a arqueologia tradicional aceitava. Em seus relatos, falava sobre histórias indígenas que mencionavam cidades abandonadas e estruturas de pedra escondidas pela vegetação. Esses relatos não pareciam apenas uma vez. Eles surgiam repentinamente, contados por diferentes povos em regiões distantes entre si. Fawcett também acreditava que alguns artefatos encontrados em antigas expedições apontavam para uma cultura mais avançada do que se imaginava. Ele mencionava símbolos que poderiam indicar algum tipo de escrita, algo extremamente controverso na época. Segundo suas anotações,
havia descrições de inscrições que pareciam formar padrões semelhantes a letras, uma escrita alfabética na Amazônia. Para muitos especialistas daquele período, essa afirmação era praticamente impensável. Mas não era só isso. Fawcett também registrou relatos curiosos sobre edifícios antigos que teriam possuído algum tipo de iluminação em comum. Em uma de suas referências, ele menciona descrições de uma fonte de luz estranha dentro de construções antigas, algo que teria sido observado em ruínas mencionadas por exploradores muito antes de sua própria busca. Não existe confirmação direta dessas estruturas. Mesmo assim, essas histórias ajudaram a alimentar a reputação misteriosa da cidade que ele procurava. Com o tempo, essas ideias começaram a ser rotuladas por alguns pesquisadores como parte de algo que mais tarde ganharia um nome curioso: arqueologia proibida. O termo não surgiu exatamente na época de Fawcett, mas descreve bem o tipo de tensão que existia entre suas teorias e o pensamento acadêmico dominante. Qualquer hipótese que sugerisse civilizações avançadas na Amazônia pré-colombiana era vista como grande desconfiança. Para muitos estudiosos, aceitar aquilo significaria reescrever parte da história das Américas. Fawcett parecia disposto a correr esse risco. Ele acreditava que a floresta escondia pistas suficientes para desafiar séculos de interpretações históricas. E quanto mais investigava relatos antigos, mais se convencia de que a chave para o mistério estava guardado em um documento específico, um manuscrito esquecido que vinha do século XVIII, um texto antigo escrito por exploradores portugueses que descrevia algo difícil de ignorar: uma cidade de pedra inteira no interior do Brasil. E foi justamente esse documento que colocou Fawcett no caminho daquilo que passaria a se chamar Cidade Z. Entre os muitos relatos antigos que circulavam pela América do Sul, poucos chamaram tanta atenção quanto um documento guardado por décadas nos arquivos históricos do Brasil. Ele ficou conhecido como Manuscrito 512. Esse texto foi catalogado na Biblioteca Nacional do Brasil e descreve uma expedição portuguesa realizada por volta de 1753. O autor nunca foi identificado com total certeza, mas se acredita que tenha sido um grupo de bandeirantes que exploravam o interior do território em busca de riquezas minerais. O relato começa como muitos outros documentos daquela época: homens atravessando regiões conhecidas, enfrentando fome, doenças e caminhos quase impossíveis. A floresta era densa, os rios imprevisíveis e as montanhas pareciam formar uma barreira natural contra qualquer tentativa de avanço. Em determinado momento da jornada, algo inesperado apareceu no horizonte. Segundo o texto, os exploradores avistaram ruínas de uma cidade construída em pedra no meio da região isolada. Não eram pequenas estruturas abandonadas. O manuscrito descreve ruas amplas, arcos de pedra, torres parcialmente destruídas e praças que lembravam centros urbanos do mundo antigo. O detalhe que mais intrigou os leitores posteriores estava na comparação feita pelos próprios exploradores. A arquitetura parecia seguir padrões semelhantes aos estilos clássicos da Europa. Colunas, fachadas ornamentadas e descrições esculpidas em blocos de pedra davam a impressão de que aquela cidade havia sido construída por uma cultura altamente organizada. O autor do documento também mencionava uma praça central onde existia uma grande estátua de pedra representando uma figura humana apontando para o norte. Outra parte do texto fala sobre símbolos gravados em paredes e estruturas que nenhum dos exploradores conseguiu compreender. Eles tentaram copiar algum desses sinais em seus registros, como se esperassem que alguém no futuro pudesse decifrá-los. Após alguns dias investigando o local,
O grupo teria decidido seguir viagem, acreditando que a cidade poderia esconder riquezas maiores nas regiões ao redor. Mas algo inesperado aconteceu durante a exploração das montanhas próximas. A expedição começou a enfrentar dificuldades cada vez maiores. Falta de alimentos, doenças e ataques de grupos indígenas acabaram obrigando os homens a abandonar a busca e retornar. Mesmo assim, o relato foi preservado. Décadas depois, esse documento acabaria nas mãos de um homem que já acreditava na existência de civilizações perdidas na América do Sul. Quando Percy Fawcett leu o manuscrito 512, ele sentiu que finalmente havia encontrado a peça que faltava. Para ele, aquela descrição não era apenas uma história exagerada de exploradores. Era uma pista antiga que apontava para algo enterrado no interior do Brasil. Se o manuscrito estivesse correto, a localização daquela cidade poderia estar escondida em uma das regiões mais remotas da Amazônia, um território cercado por montanhas, rios e florestas quase impenetráveis. Um lugar que décadas depois se tornaria o centro de uma busca obsessiva. A região do Xingu, no estado do Mato Grosso, nas proximidades de uma cadeia de montanhas cercada de mistério, a Serra do Roncador. Se o manuscrito 512 apontava para algum lugar real, descobrir esse local exigia mais do que interpretar um texto antigo. Era necessário olhar para o mapa da América do Sul e identificar regiões que ainda permaneciam praticamente desconhecidas no início do século XX. Foi exatamente isso que Percy Fawcett começou a fazer. Durante anos de exploração pela América do Sul, ele acumulou mapas, relatos de viajantes e histórias contadas por povos indígenas. Aos poucos, todas essas informações pareciam convergir para uma área específica do território brasileiro, o alto curso do rio Xingu. Na época de Fawcett, grande parte desse território ainda não havia sido cartografada com precisão. Era uma imensa área de floresta, rios sinuosos e territórios controlados por diferentes povos indígenas. Mas havia um detalhe geográfico que chamava a atenção: uma cadeia de montanhas cercada por histórias estranhas. A Serra do Roncador. O próprio nome da serra já carregava uma aura de mistério. Roncador vem de um fenômeno sonoro curioso que exploradores antigos relataram ouvir na região. Alguns descreviam sons profundos semelhantes a um ronco distante, ecoando entre as formações rochosas. Com o passar do tempo, esse lugar passou a atrair histórias cada vez mais incomuns. Alguns viajantes falavam sobre cavernas gigantescas. Outros mencionavam formações rochosas que pareciam esconder túneis naturais. Povos indígenas da região também mantinham certas áreas como territórios proibidos, raramente permitindo a entrada de estrangeiros. Para Fawcett, aquilo parecia encaixar perfeitamente com a descrição do manuscrito. Uma cidade antiga construída em pedra não poderia permanecer escondida em uma região totalmente aberta. Seria necessário um lugar remoto protegido por barreiras naturais e longe das rotas mais conhecidas. A Serra do Roncador oferecia exatamente esse tipo de isolamento. A vegetação densa dificultava a navegação terrestre. Os rios podiam mudar de curso dependendo da estação, e muitas áreas simplesmente não apareciam em mapas confiáveis. Era o tipo de território onde uma cidade abandonada poderia desaparecer lentamente sob a floresta durante séculos. A partir desse ponto, Fawcett começou a planejar algo que ele acreditava ser a jornada mais importante de sua vida: uma expedição direta para o interior do Xingu. Uma viagem que tinha apenas um objetivo: encontrar a cidade que ele chamava de Z. Em 1925, depois de anos preparando mapas, rotas e suprimentos, ele finalmente decidiu partir, sem imaginar
que aquela seria sua última expedição. Depois de anos reunindo informações, mapas e relatos antigos, Percy Fawcett acreditava estar pronto para a jornada que poderia provar suas teorias. Ele sabia que aquela expedição seria diferente das anteriores. Dessa vez, o objetivo não era apenas mapear rios ou registrar territórios desconhecidos. A missão tinha um foco claro: localizar os vestígios da misteriosa Cidade Z no interior do Brasil. Em abril de 1925, Fawcett partiu rumo ao coração da floresta acompanhado por duas pessoas de confiança. Uma delas era seu próprio filho, Jack Fawcett, jovem e determinado a seguir os passos do pai. O terceiro membro da equipe era um amigo de família, Holly Rimon. Era um grupo pequeno. Fawcett acreditava que uma equipe reduzida chamaria menos atenção e teria mais facilidade para se mover em territórios indígenas. Ele também temia que grandes expedições atraíssem aventureiros despreparados, o que poderia provocar conflitos com povos locais. O plano era avançar lentamente pelo interior da região do Rio Xingu, até alcançar áreas próximas da Serra do Roncador. Durante as primeiras semanas, algumas mensagens foram enviadas para contatos no exterior. Nessas cartas, Fawcett descrevia o progresso da jornada e demonstrava confiança de que estava cada vez mais perto da região que procurava. A última correspondência conhecida foi enviada em 29 de maio de 1925. Nela, Fawcett informou que o grupo havia chegado a um local que ele chamou de Dead Horse Camp, traduzido acampamento do cavalo morto. O nome vinha de um cavalo que havia morrido durante a travessia anterior naquela área. Apesar das dificuldades da viagem, o tom da carta era otimista. Fawcett escreveu que estavam prestes a avançar para regiões ainda mais isoladas e deixou claro que não acreditava que a expedição falharia. Ele demonstrava total convicção de que a cidade que procurava existia e que estava próxima. Depois disso, silêncio. Nenhuma outra carta chegou, nenhuma mensagem retornou, nenhum vestígio claro do grupo foi encontrado. Com o passar dos meses, a ausência de notícias começou a preocupar familiares e autoridades. O desaparecimento de Fawcett rapidamente se transformou em um dos maiores mistérios da exploração moderna. Diversas expedições de buscas foram organizadas ao longo das décadas seguintes. Algumas equipes afirmaram ter encontrado pistas vagas. Outras ouviram histórias contadas por comunidades indígenas. Certos exploradores relataram ter visto objetos que poderiam ter pertencido ao grupo. Nada foi confirmado com certeza. Em alguns casos, os próprios grupos de resgate também enfrentaram problemas sérios dentro da floresta. Doenças, acidentes e conflitos com tribos isoladas fizeram que várias dessas tentativas terminassem antes de chegar muito longe. Com o passar do tempo, a região começou a ganhar uma reputação peculiar. Para muitos exploradores, aquele território parecia funcionar como uma espécie de fronteira invisível. Um lugar onde pessoas entravam, mas raramente voltavam. E foi nesse ponto que a busca pela Cidade Z começou a ultrapassar o campo da arqueologia e entrar em territórios muito mais estranhos. Com o desaparecimento de Percy Fawcett, a busca pela enigmática Cidade Z não terminou. Na verdade, o mistério ficou ainda mais maior. Sem respostas definitivas, muitas teorias começaram a surgir, tentando explicar que lugar era aquele que Fawcett acreditava estar perto de encontrar. Alguns pesquisadores passaram a comparar suas anotações com antigas lendas da América do Sul. Uma das mais conhecidas é a história de El Dorado.
Durante séculos, exploradores espanhóis e portugueses procuraram por essa suposta cidade de riquezas inimagináveis. Em muitas versões da história, ela estaria escondida em regiões remotas da Amazônia ou nas montanhas próximas da floresta. Outros investigadores levantaram a possibilidade de que Fawcett estivesse, na verdade, procurando algo semelhante à lendária Paititi. Esse nome aparece em diversas tradições andinas e costuma ser descrito como um refúgio secreto onde parte da civilização inca teria se escondido após a chegada dos conquistadores. Mas as comparações não pararam por aí. Décadas depois, surgiram relatos ainda mais controversos envolvendo uma cidade chamada Acacô. Histórias divulgadas durante o século XX afirmavam que essa civilização subterrânea teria sobrevivido por milhares de anos na Amazônia, escondida em túneis e estruturas secretas. Há também referências a lugares menos conhecidos, como Acarrim, um nome que aparece em relatos esotéricos ligados à região da Serra do Roncador. Alguns autores ainda conectam a busca de Fawcett à antiga cidade bíblica de Ofir, mencionada em textos antigos como uma fonte lendária de ouro e riquezas exóticas. Em certas interpretações, esse local poderia ter existido em algum ponto remoto da América do Sul. No meio de tantas hipóteses, uma pergunta continua ecoando. O que havia de tão especial nessa cidade para que Fawcett arriscasse tudo para encontrá-la? As anotações deixadas por ele sugerem que seu interesse não estava apenas em riqueza ou fama. Fawcett acreditava que a cidade Z poderia revelar algo muito maior. Provas de que civilizações avançadas haviam existido na Amazônia muito antes do que se imaginava. Ele imaginava ruas planejadas, centros cerimoniais e construções duráveis capazes de resistir ao tempo. Caso algo fosse assim encontrado, a história das Américas teria que ser reavaliada. Mas existe outro detalhe curioso. Com o passar dos anos, algumas interpretações começaram a sugerir que o que Fawcett buscava talvez não fosse apenas uma cidade antiga. Talvez fosse um lugar ligado a histórias muito mais antigas que a própria arqueologia. Histórias que falam sobre civilizações ocultas, portais misteriosos e presenças que não pertencem exatamente ao mundo conhecido. Com o passar das décadas, o desaparecimento de Percy Fawcett deixou de ser apenas um enigma geográfico. O caso começou a atrair pesquisadores independentes, místicos e autores interessados em temas que vão muito mais além do que a arqueologia tradicional. A região da Serra do Roncador passou a ser vista por alguns grupos como um ponto de grande energia espiritual. Relatos surgiram descrevendo fenômenos incomuns nas montanhas, luzes estranhas no céu e histórias antigas transmitidas por moradores locais. Dentro desse contexto, a própria cidade Z ganhou interpretações diferentes. Alguns passaram a sugerir que aquela cidade poderia não ser apenas uma ruína esquecida na floresta. Ela poderia representar algo muito mais antigo, ligado a civilizações avançadas que teriam existido na Terra em épocas remotas. Entre as teorias mais conhecidas está a ideia de que certas regiões da Amazônia teriam sido visitadas por seres de outros mundos em um passado distante. Segundo essa hipótese, esses visitantes teriam compartilhado conhecimento e tecnologia com antigas culturas humanas. Em algumas versões dessa história, cidades como a que Fawcett procurava seriam centros construídos com a ajuda dessas civilizações extraterrestres. Essas interpretações também se misturam com outra crença curiosa, a existência de povos intraterrenos. De acordo com essa visão, algumas civilizações antigas teriam encontrado formas de sobreviver em enormes redes subterrâneas dentro do planeta.
Esses grupos viveriam isolados da superfície, mantendo conhecimento avançado e tecnologias desconhecidas. Certos autores afirmam que áreas da Amazônia poderiam esconder entradas para esses mundos subterrâneos. E mais uma vez, a Serra do Roncador aparece no centro dessas narrativas. Há relatos populares que falam sobre túneis naturais escondidos nas montanhas e cavernas profundas que nunca foram totalmente exploradas. Em histórias transmitidas ao longo de décadas, alguns exploradores afirmaram que certas regiões da serra parecem gerar uma sensação estranha de silêncio absoluto, como se o ambiente estivesse isolado do resto da floresta. Dentro desse cenário, alguns passaram a imaginar que a Cidade Z talvez não fosse apenas um local físico. Ela poderia ser um ponto de acesso, um lugar onde diferentes mundos se conectariam, uma espécie de portal entre dimensões. É nesse ponto que o mistério da expedição de Fawcett começa a ganhar uma interpretação ainda mais incomum. Uma história que envolve cartas misteriosas, relatos controversos e a possibilidade de que o explorador pode ter encontrado algo que ninguém esperava, algo que não aparece em mapas, nem na arqueologia tradicional. Entre todas as hipóteses que surgiram após o desaparecimento de Percy Fawcett, poucas são tão intrigantes quanto a chamada teoria do portal dimensional. Essa ideia começou a circular décadas depois da expedição de 1925, quando pesquisadores alternativos passaram a investigar não apenas os registros oficiais de viagem, mas também rumores e documentos pouco conhecidos ligados à vida pessoal do explorador. Um desses rumores envolve uma suposta carta que Fawcett teria enviado secretamente para sua esposa, Nina Fawcett. Segundo essa história, a mensagem não teria sido divulgada publicamente na época, porque seu conteúdo parecia estranho demais para ser levado a sério. No texto, Fawcett teria afirmado que ele e seus companheiros haviam encontrado algo inesperado durante a exploração nas proximidades da Serra do Roncador. Não seria uma cidade de pedra comum, seria um local com características muito diferentes. De acordo com o rumor, a carta descrevia uma espécie de estrutura ou informação em comum escondida entre as montanhas, algo que parecia emitir uma energia estranha ou criar uma sensação incomum no ambiente ao redor. A parte mais surpreendente da história aparece logo depois. Algumas versões afirmam que Fawcett teria relatado a existência de um portal ou passagem capaz de transportar pessoas para outro plano da realidade. Um tipo de abertura dimensional que conectaria o mundo físico a outro espaço desconhecido. Na narrativa que circula entre autores esotéricos, Fawcett teria decidido atravessar esse portal junto com seu filho Jack Fawcett e com o amigo da expedição, Howland Raymond. A carta sugeria que após cruzar essa passagem, eles teriam sido transportados para um lugar diferente, possivelmente uma dimensão paralela ou um mundo oculto que coexistiria com o nosso. Não existe comprovação histórica dessa correspondência. Mesmo assim, essa história continua aparecendo em livros, documentários e investigações independentes sobre o destino da expedição. O motivo é simples. Depois de quase um século, nenhuma evidência concreta foi encontrada para explicar o desaparecimento de Fawcett e de seus companheiros. E quando um mistério permanece sem resposta por tanto tempo, novas possibilidades começam a surgir, algumas mais improváveis do que outras, mas capazes de manter viva a pergunta que ainda ecoa entre exploradores e pesquisadores: o que realmente aconteceu com Fawcett na floresta amazônica? Para entender por que tantas teorias incomuns surgiram ao redor do desaparecimento de Percy Fawcett,
é necessário observar um aspecto pouco comentado de sua vida. Fawcett não era apenas um explorador militar ou cartógrafo. Ele também demonstrava grande interesse por temas ligados à espiritualidade e ao misticismo. Durante o final do século XIX e início do século XX, muitas correntes filosóficas e esotéricas estavam se espalhando pela Europa. Uma delas era a Sociedade Teosófica, movimento que combinava ideias espirituais orientais com conceitos da evolução da consciência humana. Diversos intelectuais daquela época se aproximaram dessas correntes, e Fawcett estava entre os que mostravam curiosidade por essa ideia. Ele acreditava que civilizações antigas poderiam ter alcançado níveis elevados de conhecimento espiritual. Em algumas conversas registradas por amigos e familiares, Fawcett chegou a sugerir que certos povos do passado possuíam sabedoria que havia sido perdida ao longo dos séculos. Essa visão influenciava a maneira que ele interpretava histórias antigas e relatos indígenas. Para Fawcett, uma cidade esquecida no interior da Amazônia não precisava ser apenas um centro urbano comum. Ela poderia ter sido também um local de conhecimento avançado, talvez ligado a tradições espirituais muito antigas. Esse detalhe acabou alimentando muitas interpretações posteriores sobre o destino da expedição. Alguns autores passaram a sugerir que o explorador estaria procurando não apenas ruínas físicas, mas também algum tipo de centro oculto de sabedoria ancestral. Mesmo assim, existe um ponto importante que costuma ser ignorado em muitas dessas teorias. A última carta, comprovadamente enviada por Fawcett, escrita em 1925, não menciona portais, dimensões paralelas ou fenômenos sobrenaturais. O conteúdo da mensagem é relativamente simples. Ele fala sobre o progresso da jornada, sobre o avanço rumo ao interior da floresta e sobre sua confiança em continuar a expedição. Nada além disso. O que aconteceu depois desse momento permanece completamente desconhecido. E talvez seja justamente esse silêncio que mantém o mistério vivo até hoje. Durante grande parte do século XX, a ideia de civilizações complexas escondidas na Amazônia continuou sendo vista com desconfiança por muitos arqueólogos. O ambiente da floresta parecia hostil demais para sustentar grandes centros urbanos por longos períodos. Mas nas últimas décadas, novas tecnologias começaram a mudar essa percepção. Pesquisadores passaram a utilizar um sistema de mapeamento a laser conhecido como LiDAR, capaz de revelar estruturas escondidas sobre a vegetação densa. Esse método funciona enviando milhares de pulsos de laser a partir de aeronaves, permitindo criar mapas extremamente detalhados do terreno abaixo da floresta. Quando essas análises começaram a ser aplicadas na região do rio Xingu, algo inesperado apareceu. Os dados revelaram vestígios de antigos assentamentos espalhados por grandes áreas da floresta. Estruturas geométricas, estradas elevadas, canais e formas que indicam planejamento urbano começaram a surgir nos mapas digitais. Essas descobertas ajudaram a confirmar a existência de uma antiga rede de sociedades complexas conhecida hoje como Xingu Superior. Essas populações viveram ali séculos antes da chegada dos europeus. Elas construíram aldeias organizadas, sistemas de agricultura adaptados ao solo amazônico e estruturas comunitárias que conectavam diferentes territórios. As cidades não eram feitas de grandes blocos de pedra como imaginava Percy Fawcett. Mesmo assim, a ideia central de que a Amazônia poderia ter abrigado sociedades muito mais complexas do que se pensava acabou ganhando força. Outro detalhe aparece nas próprias cartas de Fawcett.
Em alguns relatos enviados antes de desaparecer, ele mencionou que certas regiões eram defendidas com firmeza pelos povos indígenas locais. Esses territórios eram vistos como áreas sagradas ou perigosas, onde estrangeiros raramente eram bem-vindos. Essa resistência acabou contribuindo para que alguns exploradores descrevessem partes da região como uma espécie de zona proibida. Hoje, mais de 100 anos após o desaparecimento da expedição, a busca pela Cidade Z continua ocupando um lugar curioso entre história e lenda. De um lado, existe o avanço da arqueologia, revelando que a floresta guarda muito mais vestígios humanos do que se imaginava. Do outro, permanece o destino desconhecido de Fawcett, de seu filho e de seu companheiro de jornada. Nenhum rastro definitivo, nenhuma resposta final, apenas a floresta amazônica, guardando um dos mistérios mais duradouros da exploração humana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não fez inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!